É com certeza uma reconfiguração da globalização, né? A gente não pode pensar que, como no passado, estamos globalizados ou não globalizados, porque você tem vantagens competitivas nacionais, né, que são colocadas para o mundo inteiro. Patrocínio BS Par, Sebrae. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Olá, sejam muito bem-vindos aos Cenários. A geopolítica deixou de ser um tema restrito à diplomacia e passou a influenciar diretamente os negócios, os investimentos e os planejamentos estratégicos das empresas. Em um mundo imprevisível, entender os movimentos globais tornou-se uma necessidade para quem deseja antecipar tendências e tomar melhores decisões. E para analisar como os conflitos internacionais estão redesenhando a economia mundial e quais oportunidades podem surgir para o Brasil nesse novo cenário, recebemos hoje Célio Fernando Mello, vice-presidente da Academia Cearense de Economia. Tudo bom, Célio? Seja muito bem-vindo aqui ao Cenários, mais uma vez aqui com a gente. Tá, muito obrigado, Kerly. É sempre aqui um desafio, né? Você tem sempre aquele conjunto de ideias assim para a gente poder fazer uma reflexão juntos aqui sobre tudo isso, né? Muito bem. Célio, durante décadas as empresas estruturaram suas operações com base em cadeias globais altamente integradas e na busca por eficiência e redução de custos, claro, né? Então, hoje a lógica parece que mudou. Então, eu queria que você falasse para a gente se existe de fato um processo de desglobalização em curso ou a gente está assistindo uma reconfiguração da globalização. É com certeza uma reconfiguração da globalização, né? A gente não pode pensar que, como no passado, estamos globalizados ou não globalizados, porque você tem vantagens competitivas nacionais, né, que são colocadas para o mundo inteiro. É quando a gente vê aquela venda que ocorre da China, é quando a gente vê todo o movimento que ocorre com esses atores, né? E esses atores são muito importantes para a gente poder compreender tudo isso. Alguém está produzindo, alguém está demandando. E assim vai funcionando a nossa economia, né? Não deixa de ser um desafio sempre interessante todo esse movimento, né? Como a gente chama, né? É isso, não tem muito mistério quando você fala nessa requalificação. Mas, por exemplo, num caso desse, você começa a ter o quê? Uma globalização que não está falando só de custos, ela está falando de segurança, de entrega, tá certo? Isso pode servir para qualquer empresa. Você não pode ter um break, por exemplo, do ponto de vista de oferta sobre o que você tem que pegar e vender. E aí, de repente, o que acontece? Com esses conflitos todos, como é que você vai pegar e ter segurança? A gente fala que a gente saiu do just in time, que era dos anos 80, para o início dos anos 90, para o just in case. Eu não estou procurando tanto as questões de custos. Eu estou procurando mais eficiência e ter o meu produto na minha prateleira e funcionando. E para isso eu vou trabalhando uma globalização que eu chamo mais seletiva. O que significa isso? Quem são meus parceiros? Quem são minhas alianças? Como eu posso trabalhar essas alianças? Tudo isso faz parte do novo mundo. Então, por exemplo, o conflito não pense que é uma coisa mágica, eu sou ruim, eu sou bom, não tem nada a ver com isso não. A gente fala muito de Michel Foucault, tem sempre um backstage, algo por trás. Então, às vezes, demonstrar conflito é uma visão de negociação. Você parece que não tem ninguém bobo no mercado, não tem ninguém bobo nas ações, principalmente em países assim que são líderes. Então, muitas vezes, os conflitos podem pegar e significar o seguinte: olha, estou querendo vender meu produto, quanto maior o conflito, melhor vai ser. Então, será que isso funciona? Não sei se funciona, mas é isso. Mas é uma variável estratégica, a geografia, porque eu tenho que estar perto. E se eu estiver perto, eu posso pegar e não ter problema de segurança na hora que eu estou adquirindo alguma coisa. É isso. Vamos pensar assim que essa requalificação é um novo mundo. Certo. E, Célio, quais foram os principais eventos que aceleraram essa mudança de paradigma? Olha, a gente sabe que a pandemia deu uma mudança grande, seja no mundo digital e tudo, todo mundo ali confinado de alguma forma, compreendendo uma nova área, né? Quer dizer, que ninguém tinha vivido. Não quer dizer que já não houve pandemia na história do mundo, né? Só que não com essa velocidade com que a gente viu. Do ponto de vista de contaminação, como também da maneira como as pessoas começaram a rever seus processos. Você viu o que? O home office. Né? A gente está vendo como é que acelerou todo esse ambiente aqui que a gente está conversando agora, né? Os celulares, né? Que a gente aqui está o tempo todo aqui ligado e vendo, quer dizer, então isso foi um ponto. Por um lado, a socialização
ela diminuiu por um momento, mas vamos entender que essa é uma nova discussão. Pandemia com relação aos aspectos de cadeias produtivas, como isso funcionou. Óbvio que a gente teve ali uma guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia foi o primeiro grande sinal para falar de óleo e gás. Tá certo? Você tinha o Nord Stream 1, que antigamente passava pelo meio da Ucrânia, depois você constrói um novo Nord Stream com a Rússia. E para que era isso? Isso foi feito 11 bilhões de euros para você tratar a Rússia com a Alemanha. Olha que interessante. Só que enquanto esse negócio não aconteceu, a Ucrânia tinha brecado um pouquinho esse fluxo, né? Os Estados Unidos começam a vender óleo e gás por embarcações, navios, chegando lá em Portugal para poder distribuir. E, obviamente, a gente viu uma nova Guerra Fria, que antigamente, lá no passado, a gente sempre falava assim, Estados Unidos, a União Soviética, né, a cortina de ferro, e hoje você tem o Bloco Amarelo, né, um Bloco Amarelo que pode ser dito, em primeiro lugar, a China, né, mas é todo um bloco asiático para a gente poder pensar. Então, como é que isso funciona? Funciona porque tem custos, tem tecnologia, avanços muito fortes que vão trazendo. E, obviamente, chegou aí ao final, que eu acho que essa é a grande mudança das tensões no Oriente Médio, que sempre existiram. Quando a gente fala assim, agora está havendo o Irã. O Irã é o segundo choque do petróleo em 1979, Reza Pahlavi, parece que nós estamos há 50 anos atrás falando a mesma coisa de forma diferente. Mas os padrões, o mesmo Estreito de Hormuz, o mesmo bloqueio, nada difere. Quando você fala de tarifaço... Só muda um ano, né? Kélia, só muda um ano. Falava tarifaço foi em 1930. Os Estados Unidos pegou e botou um tarifaço de 40% para o mundo, depois do quê? Da crise de 29. E aí você veio para o New Deal. Então, por exemplo, a teoria geral do emprego foi falada em 33, lá com o Keynes. Você só foi escrever mesmo o tratado do Keynes em 36. Então, nós estamos falando de quanto tempo? Quase 100 anos para poder pegar e discutir a mesma coisa. E qual foi? Os resultados foram os mesmos. Não se compreende a história mudou, o contexto é muito diferente. Não. Porque isso é necessário para poder movimentar e discutir. Eu quero discutir com você, a primeira coisa que eu digo, olha, você está precisando de alguma coisa, o preço é mais alto. Se você me demanda, essas coisas acabam criando maiores preços. E o mundo tem tido uma explosão demográfica muito forte, então tudo isso são eventos que acabaram mudando esses paradigmas aí. Se você disser assim, são muitos os fatores, mas a gente está falando aqui de geopolítica, geoeconomia, os conflitos se acirraram, e hoje é o primeiro, como eu já tinha até comentado anteriormente naquele nosso evento, né? Primeiro Experience. O short term, quer dizer, o curto prazo do World Economic Forum, em janeiro de 2026, o primeiro risco global são os conflitos geoeconômicos. Então, a gente tem que compreender que o mundo está antenado, está vendo tudo isso, mas tudo tem uma razão que não é bem aquela que a gente vê de cara. Tem um backstage aí que a gente tem que pegar e pensar e olhar. É como a política, quando a gente vê internamente, como se movimentam os políticos, a geopolítica não é diferente, numa dimensão muito maior, de muito conhecimento, maior profundidade, com a geoeconomia. Como é que esse mundo se movimenta nesse sentido. Por isso essas tensões. Nós estamos falando de óleo e gás. Venezuela, óleo e gás. Nós estamos falando da Groenlândia. Estamos falando de alguma coisa que não está mudando. São vários conflitos em vários pontos do planeta, mas todos eles interligados por um único assunto. Sempre. E aí você tem essa transição energética, né? Então acho que é por aí que a gente vai compreendendo quais são os custos de uma transição energética, que estão muito mais do que no valor. Às vezes os conteúdos monotemáticos falam de uma coisa só, então eu não consigo ver uma lógica de biocombustível, biometano, bioetanol por uma só linha, é muito pequeno. Então quando eu estou estruturando tudo isso, eu tenho que ver o quê? Como os mercados vão se complementar, do ponto de vista de demanda e de oferta, eu tenho que saber se eu tenho riscos, do ponto de vista de ter um único fornecedor, de ter um único demandador. Tudo isso é muito preocupante em mercados que estão emergindo. Não é um mercado que vai agora ter escalabilidade nem nada. Então, qual é o risco de tudo isso? A gente sabe, a economia é uma repetição nesse sentido. É cíclico, né? É cíclico, tem padrões e a gente vai vendo. A gente às vezes não quer acreditar. Não, mas é diferente. Claro que é diferente.
O contexto mudou. Antigamente a turma não tinha um celular, tinha um tambor lá para se comunicar. Mas está se comunicando, está falando, tá certo? Então não muda muita coisa. Se você conseguir ler essa visão mais interconectada, interdependente, eu não vejo. O que a gente tem que pegar e aprofundar um pouquinho. Óbvio que a gente está sempre nessa questão, ou monotemática, ou numa visão muito obtusa, olhando só uma coisa, aí não dá. Não dá. Pô, estou vivendo no planeta Terra, que é planeta Água, é muita gente, são continentes, são muitos países, então é mais complexo. E, Célio, como é que essas guerras e essas disputas passaram a influenciar as decisões corporativas? Tudo aqui, hoje você tem sempre teve, tá certo? Que é o country risk, que é alguma coisa, risco país e tudo, que é importante. Agora, como é que esses riscos, esses critérios vão ser? Eles vão trabalhar por questões de como eu estou vendo aquele país, se aquele país está mais seguro, se tem estabilidade política ou não, se aquela segurança jurídica. Muitas vezes a gente fica nessa discussão pré-colonial, colonial do Brasil para investimentos, é muito mais baseado não pelo retorno. O retorno no Brasil sempre é extraordinário. É pelo risco de eu poder botar algum dinheiro aqui, se eu vou ter segurança, se aquelas regras vão ser mantidas ou não, se alguém vai quebrar ou não, se vai haver um grupo de interesse interno ou não que vai poder colocar isso. Então, é importante, de novo, essa questão de diversificação de fornecedores, é importante que a gente possa entender como os fatores operacionais andam em cima de tudo isso, para a gente mapear restrições, gargalos, para poder trabalhar tudo isso. Então, é importante, é mais nesse sentido. Existem métricas para tudo isso. A gente tem que estar vendo as agências de rating, tem que olhar o rating microeconômico da própria empresa, tem que olhar o rating de um país, tem que ver como é que está a inflação, as questões macro, de tudo isso, para a gente poder compreender um pouquinho de como se processa esse jogo. Não é tão fácil, nem é tão simples, mas numa síntese, você consegue enxergar bem. Poxa, eu tenho 3 preços na economia, quais são? Eu tenho nível geral de preço, a inflação e tudo. Eu tenho o preço do dinheiro, que é a taxa de juros. Eu tenho o preço da moeda com relação a outros países. Bem simples. As decisões de investimento também são simples. As decisões de investimento, quando eu estou trabalhando, elas têm uma racionalidade, elas procuram taxa interna de retorno. Então não tem tanta complicação. Aí você, o que mais trabalha? Não, quando a gente fala em finanças, e principalmente para o acionista, a gente fala em 3 coisas. O que eu vou investir, como é que eu vou financiar e qual é o retorno para o acionista. Você vê que a gente, agora, em cima de tudo isso, tem processo, tem inteligência de mercado, e aí eu não posso me furtar isso, mas tem que ter conhecimento baseado nesse debate, nessa discussão. Não funciona assim tão fácil se eu não buscar conhecimento. Entendi. E, Célio, a gente está vendo hoje que diversos setores passaram a rever seus fornecedores, as rotas logísticas e também estratégia de produção. Isso. Então, fala pra gente, o conceito de cadeia produtiva global, ele está sendo substituído por um modelo mais regionalizado? Não seria isso mais regionalizado, mas o nearshoring, que a gente chama, que é você ter, vamos dizer assim, mercado de demandador e produção mais próximos, é uma verdade, tá? Obviamente eu tenho que tomar muito, muito forte. Quando eu vou para uma visão até mais pontual, eu vou fazer um estudo de localização baseado em custo. E isso não é uma verdade hoje na análise, tá certo? Mudou o conhecimento para eu poder fazer estudos de localização. Às vezes eu tenho que estar olhando o seguinte, eu trazer a matéria-prima, é melhor estar perto da matéria-prima para produzir, para poder chegar lá? Matematicamente talvez seja assim, mas não é custo que eu estou discutindo. Eu estou discutindo também a institucionalidade das questões políticas que envolvem tudo isso. Uhum. Então eu tenho que tomar um cuidado, eu tenho que ter amigos dentro da minha linha de produção, nas parcerias. Eu tenho que concentrar em ambientes de parcerias. Às vezes eu posso pagar um pouco mais caro pela distância, que não era os estudos de localização do passado, para poder pegar e repensar como eu devo ter a localização do meu ambiente. Eu tenho que estar, às vezes, perto do mercado para eu poder encontrar formas de pegar e rentabilizar meu negócio. Porque viabilidade econômica, em primeiro lugar, é demanda, tá certo? E custo é, obviamente, uma coisa importante. Mas eu posso pegar e carregar isso aí com um preço um pouco maior ou fazer uma transição de preço, né? Isso eu tenho que analisar. E não posso também fixar uma localização por um fornecedor. Não existe isso.
tá? Isso é fora, a primeira coisa que fala é diversificação de fornecedores para linhas desse tipo. Então, se a matéria-prima for definir, então é isso. Mudou a regionalização? Não, posso estar mais perto de um ambiente industrial e tudo, que tem um mercado, que é meu demandador e tudo, eu tenho que ver esse ponto, mas eu tenho que ver mais fornecedores. É mais isso, acho que em síntese é isso. E quais setores estão sendo mais impactados por essa, vamos dizer, essa reorganização global? Tudo. Aí a gente fala assim, fala aí logo começando em energia, né? A energia, a gente está falando de transição, energias renováveis. Será que é a falácia do século a energia renovável ou é um ponto aí de inflexão sobre o que está acontecendo no mundo? Eu acho que é verdade o net zero. Na minha opinião, seja geocêntrica ou antropocêntrica, o homem tem alguma repercussão sobre o aumento climático. Então, se o petróleo cria essas condições, obviamente essas mudanças de reorganização estão batendo em que energias renováveis é óleo e gás. Mas ainda tem muito tempo para óleo e gás. A gente ainda chega em 2050, segundo o IRENA, estudos internacionais, ainda 12% de óleo e gás. Não é uma coisa assim. Eu vou ter 70% de energias renováveis. Hidrogênio, talvez eu tenha 7%, 8% ainda em 2050. Então, às vezes, mas não tem bala de prata, não tem nada disso, não. Hidrogênio serve para N coisas, inclusive com nitrogênio para fazer fertilizante. E é importante, que é o outro lado, o agroalimentar. Está aumentando a população, é meio matusiano, mas é verdade. Eu preciso ter segurança alimentar para o mundo, isso é ética global. E como é que eu faço isso? Eu tenho que ter a cadeia produtiva barata, eu tenho que produzir bem. O Brasil tem boas terras para produzir, precisa do quê? No insumo básico, que é fertilizante. Fertilizante, às vezes você fala de amônia, é nitrogênio com hidrogênio. Quando a gente fala do hidrogênio verde, fazer o quê? Amônia verde. Tá certo? A gente vai falar o quê? Tem fosfato, tem que ver tudo isso. Aonde está a ética global quando eu estou mexendo lá em Santa Quitéria? Será que eu tenho que pegar e pensar, eu estou perdendo, por conta de não ter fertilizante no Brasil, 12 bilhões de dólares de importação ano. Opa, tem que pensar. Do mesmo jeito lá Sergipe, que tem uma das maiores minas de fosfato. Então, é uma mudança de conhecimento e paradigmas que a gente tem que pegar e pensar onde é que está o Brasil em tudo isso. Então, o agro, eu acho que seria uma ponta muito importante. Indústria farmacêutica, eu acho que ela está mudando também, de alguma forma. Eu acho que foi colocada até na COP30, uma coisa bonita, que tanto quanto chips, a gente tem folhas na Amazônia aí que constrói novas arquiteturas, né, de conhecimento, principalmente na linha de farma, como também na economia azul, né, quando a gente fala assim de algas e tudo para farma. Então são muitas sensibilidades, sem considerar ainda, acho que o que está todo mundo falando, né, o setor de tecnologia, como é que ele está se distribuindo, como é que ele está fazendo. Eu fico dizendo até, e é uma informação importante, como o Ceará hoje está sendo protagonista do mundo digital no Nordeste do Brasil, pelo menos não é só Fortaleza ser a capital por PIB, é também por tecnologia, com os data centers e tudo, os fibramentos óticos, criou uma série de estruturas no setor de tecnologia muito forte para o Ceará. E é a tríplice hélice. Foi colocado isso lá, me lembro lá, lógica de artigos estão sendo veiculados no Brasil todo, como o Ceará hoje é um protagonista. Mas tinha lá Recife, Recife sim, ficou ali no Porto Digital. Ceará não, é Ita, é Labomar, é muita coisa. Quer dizer, a gente conseguiu pegar e transpor essas barreiras assim do conhecimento de uma forma fantástica. Agora mesmo está chegando o IBMEC aqui também, mais uma graduação tipo INSPE, essas coisas. O que é isso? É uma coisa diferente que tem aqui, que de repente foi trabalhada e não foi da noite para o dia não. Isso teve uma série de discussões de lideranças, seja da Federação das Indústrias, Federação do Comércio, todo mundo foi discutindo isso, o governo, tá certo, e também a academia. A academia aqui é muito forte, a Universidade Federal. Poxa, a gente pega aqui cada professor aqui com renomes assim, prêmios internacionais aqui no Ceará. Então, a gente tem isso, a tríplice hélice, né? E a pessoa quer o seguinte, uma organização para isso. Eu chamo isso de entropia positiva. Não é tão sinergia. O que é entropia? É como o Betinho falou, poxa, para apagar um incêndio na floresta, o beija-flor ia lá, pegava um pouquinho de água e ia fazendo. Aí pergunta, você acha que vai apagar o fogo da floresta só jogando? Não, mas eu estou fazendo a minha parte. E cada setor de tecnologia, o que nós temos de infraestrutura? Nós temos o cinturão digital, nós temos a fibra for, nós temos os cabos transoceânicos, e de repente não chegamos ainda no TikTok não, hein? Nós não chegamos na Tecto também com uma coisa que é maior da Tecto que é o TikTok. Nós estamos à frente por outros motivos de infraestrutura que foram construídos ao longo de décadas até. E as pessoas acham que isso cai assim de uma maneira
artística, né? E não é só assim. Não tirando a parte artística que eu digo assim, ela tem muita criatividade e ela vai ser a base, talvez assim, para poder falar de um setor de inteligência artificial. Quanto mais artístico nós formos, mais inovadores nós somos. Talvez o nosso humor se transforme. Sim. Às vezes eu estou chamando até que, dado nossa locação permanente com o sol, 360 dias no ano aí, né? Talvez um pouquinho de chuva, talvez uns 60 dias. Mas não é o É dia muita todo. coisa. Que quando chove ainda faz sol. Faz sol. Então você pode fazer, a nossa lógica pode ter, eu até brinco, Iracema Wood, tá entendendo? Coisa desse tipo. Porque teve Bollywood, teve Hollywood, coisa e tal, e isso é importante. A arte e cultura para a criatividade, para a gente criar inovação para ciência e tecnologia. Como é que eu vou superar a questão da inteligência artificial? Não é eu pegando o chat GPT ou a coisa antes de eu ter o conhecimento. É eu pegando e procurando me desenvolver na criatividade para eu poder inovar e superar isso. A humanização supera a tecnologia nesse sentido da IA, a robótica, e aí a gente é muito superior, tá certo? Sim. E esse humor, nossa, olha que bacana. Acaba como isso é importantíssimo. Ou as nossas canções aí que foram colocadas aí por Belchior, Fausto Miller, gente, é tanta coisa, ou literatura, tudo isso que tem muito aqui forte, isso é que supera essa visão que está sendo colocada. Bom, é para você ver como é que os setores vão ser impactados, né? Chegando assim de uma forma geral, eu acho que é isso. O setor automobilístico está chegando até no Ceará. Bom, será que isso é perene, permanente ou não? Então a gente tem as vantagens, a gente vai ver no futuro, mas talvez para um setor elétrico pode ser que funcione bem essa nova matriz, né? Então é por aí. Célio, além desses ativos que você citou, né, questão da tecnologia, da inovação, que é muito forte aqui no Ceará, nossa cultura também, o Brasil, ele também é muito rico em energias renováveis, né? Ele tem uma matriz energética limpa, a produção agrícola brasileira, ela é feita em larga escala e a gente também tem reservas minerais muito relevantes e também, né, além disso tudo, a gente tem um mercado consumidor bastante significativo, né? Então, com todas essas vantagens, você acha que o Brasil, ele tá bem posicionado nessa nova geografia econômica global? A nossa questão vai ser sempre a nossa articulação política. O sistema político deformado com a eleição de 2 anos cria um viés muito forte. Agora, você pensar o que nós temos aqui, olha o Nordeste como é que ficou, é vento, sol e pedra, e de repente é o que dá dano, né? Eu costumo dizer, uma repetição, isso é 2.500 anos atrás, tá certo? Quando se falava sobre os 4 elementos, né? Que era o quê? Terra, ar, água e terra, água, ar e a gente olhar que e luz, né? E fogo. Eram os 4 elementos. Tudo isso aqui criou-se agora o quê? Para o fogo eu tenho energia solar, para a água eu tenho a economia do mar, para a questão do ar eu tenho a energia eólica e para a questão da terra eu tenho os minerais. Olha que interessante como é que 2.500 anos falavam sobre isso. E tudo isso era tido como uma fantasia até, né? Quando você pegava e colocava, mas o que significa tudo isso? Eu tinha um elemento catalisador sobre tudo isso, né? Que de repente podia ser sonho, você pegar e pensar como trabalhava isso. São os gregos. E hoje não, eu sei que essa catalisação é humana e é pelo conhecimento. E a gente pode chegar nisso forte, como você está vendo nesses grandes centros. Então é uma potência muito forte. No agro, a segurança alimentar do mundo deve estar por aqui. A matriz energética limpa. Você falar de reservas minerais, a gente está falando de lítio, de grafeno, de tudo. Agora, às vezes o pessoal quer questionar uma ferrovia. Nós não temos. A gente precisa, para transportar pedra, para criar valor, a gente precisa de logística. Tem que ter um intermodal. Eu tenho que ter cabotagem, que é pela navegação, eu tenho que transferir isso, eu tenho que ter o aéreo, eu tenho que ter a rodovia e tenho que ter também a ferrovia. É o básico para eu poder pegar e encontrar. É o custo só? Não. É como eu atinjo os locais onde eu tenho como trazer tudo isso. Então, e o mercado brasileiro ainda, sei lá, 200 milhões de pessoas, não sei se é uma Índia ou se é uma China, com bilhões de pessoas. Mas é um mercado consumidor relativamente forte, que tem um potencial grande. Até pela desigualdade, a gente ainda tem muita gente para escalar tudo isso. E aí todo mundo vivendo bem, com qualidade de vida e tal.
Isso é possível, tá certo? Então, é aguardar um pouquinho esse desafio de transformar essas vocações estratégicas, vão depender. Espaço nós temos conhecimento para tudo isso, e obviamente nós vamos ter que pegar e pensar como a gente vai pegar daqui a pouco, exportar inteligência, tá certo? E tudo isso. Mas a primeira inteligência que nós vamos ter é aqui, é da nossa democracia, e eu vou sempre bater a economia política, são as nossas decisões, como elas são pontuadas. Às vezes eu estou, poxa, vamos lá pedir para os candidatos qual é a proposta mesmo, propósito, aonde é que a gente quer chegar, não é um falando mal do outro, o outro fez, o outro não fez. Aí é ridículo, a gente não consegue fazer coisas propositivas e tudo. E quando você quer aprofundar um pouquinho, tá falando muito e tal, nós temos que fazer uma coisa agora, que o povo está passando. Então, tudo bem, eu tenho que ter uma questão de rito de passagem, de transição. Um curto prazo, né? Claro, toda vida. Corporação é assim. Se eu não vender hoje, eu estou mal. Agora eu não posso deixar de ter a visão de futuro. E o Ceará deu aulas nisso com Plameg, desde o Vigílio. Plameg 1, Plameg 2, aí entra aí Fortaleza 2040, Ceará 2050. O próprio ministro Camilo agora trabalhando um plano para o futuro, além do plano decenal do PNE. A gente vê que aqui tem um comportamento diferente e que tem que se tornar claro que a gente não pode ter essa ignorância pragmática rodando. Tem que fazer isso. Agora, qual é a resposta? Qual é a resposta? Vamos estudar um pouquinho? Não faz mal, não. Eu acho que são posições assim que ajudam nesse desafio tão grande de transformar. E a acessibilidade ao conhecimento está forte, gente. Eu acho que é isso. Não vamos entender que a gente não possa pegar e tratar isso aí de uma maneira mais inteligente com as escolas, com a educação. O Sistema Nacional de Educação nasceu agora, em novembro do ano passado, para a gente poder rodar. Então o Brasil até está novo em cima de tudo isso, mas a gente tem muita coisa para explorar, Kélia. Certo. Célio, o encontro G7 desse ano, né, que aconteceu agora em junho, né, ele aconteceu num momento particularmente delicado, que foi marcado pelos conflitos no Oriente Médio e também na Ucrânia, né, tensões comerciais, disputas tecnológicas e uma crescente preocupação com segurança energética e também resiliência das cadeias produtivas. Então, eu te pergunto, Célio, na prática, até que ponto essas discussões entre as principais economias do mundo acabam influenciando os negócios e os investimentos globais? Elas influenciam totalmente. Você tem que considerar muito fortemente um fórum desse. Até mesmo quando vem coisas assim que são meio assim diferentes. Eu sou dono da Groenlândia, tá certo? E tudo. Isso é difícil, mas isso é uma lógica de conflito de negociação para dizer assim, olha, vamos aqui, vamos pegar e discutir, porque eu também quero defender meu continente. Mas isso é tão antigo também, isso é da teoria do Heckland, do Mackinder, 1904, tá certo? Olha a história para você poder ver. E que isso foi debatido, que era o Heckland, era quando tinha a Alemanha, se a Alemanha se juntasse ali a União Soviética, a Rússia, você poderia conquistar o mundo pela terra por cima. É óbvio que depois já veio o poder mais forte, poder naval, poder aéreo, né? E dentro da linha. A gente falava do poder terrestre no início do século XX, mas isso é pouco, tá? Para a gente poder compreender tudo isso. Você tem que ter um mapeamento de todas essas teorias, né? Para poder compreender o que está se passando. Não é só minerais, não é só isso. É também como é que eu vou me tornar rico no momento que a tecnologia está avançando. Então eu tenho que criar alguma coisa de lado aqui para poder dizer isso está certo, isso está errado. E aí eu pego e crio uma confusão grande na cabeça das pessoas e não deixo as pessoas se organizarem. Mas o que é um G7 desse da vida? É uma definição de padrões globais que vão falar sobre investimento, que vão falar sobre coisas assim, como é o fluxo de investimento que deve ser. O que você tem aí para poder me aportar e para poder trazer? Você vê até um título brasileiro ser lançado na China e você poder pagar aos investidores chineses com uma taxa um pouco acima da chinesa, não uma taxa global. É você coordenar a forma como vão ser as sanções e regras. Não é você ficar também dentro de um palco que as pessoas são dentro de uma linha bovina. Vamos seguir só, tem uma ordem no mundo, não tem pluralidade. Isso não é democrático. Algo engessado, né? É algo engessado que diz que a regra do mundo é essa. A gente pode ter extrema-direita e extrema-esquerda, está dentro da pluralidade, mas não tem uma regra geral, cada canto é um canto. Se eu puder entender
o Nordeste do Brasil, o Ceará e tudo, a gente vai entender que são diferentes na geografia, na localização e tudo, etc. Então eu vou entender que o Brasil é diferente pelas condições que tem até hídricas em relação ao resto do mundo e eu vou poder entender o que a gente pode fazer com tudo isso. Então isso é um problema. O Brasil é o celeiro do mundo desde 2023. Isso é uma preocupação. A gente está definindo lógicas de regras que são importantes. Opa, como é que isso vai ser? A corrente de comércio deve aumentar. Um porto do PCM só tem a explodir cada vez mais. Quer dizer, mesmo você tendo ali swap lá em Pernambuco ou outros, isso não é suficiente. Está dizendo para a relação que o Brasil vai ter que ter com o mundo. Mas lideranças que possam compreender tudo isso são importantes. Por isso que eu falo, repito aquela questão, não é para ser tão curto prazo, para entender que o curto prazo não pode ser feito sem uma visão de futuro e eu tenho que ter líderes que possam dar prioridades a políticas públicas que possam traduzir tudo isso. Isso é economia política. Célio, e o que é que os empresários brasileiros ainda não perceberam sobre essa nova realidade e que pode até afetar os negócios deles no futuro próximo? Às vezes, a gente fala em bolsa de valores, que eu mexi bastante, tá certo? A gente tem estratégia de time. Quer dizer, muitas vezes o que você tem são janelas de oportunidades que você não pode perder. Então você tem que ter uma negociação. E às vezes uma indecisão custa muito caro. A pior coisa que tem dentro de uma corporação é ir e voltar. Não quer dizer que se você achar que errou por uma justificativa, você não volte. Mas é muito ruim quando você não tem decisões dentro de uma corporação. Eu tenho que ter um plano, eu tenho que seguir aquilo. E eu, para mudar o plano, eu tenho que ter uma justificativa plausível para poder tratar. Então, a questão é essa. Investimento não é despesa, investimento tem uma lógica de resiliência que eu tenho que estar trabalhando. E geopolítica não é só discussão para o mundo externo, não tem nada a ver com o meu mundo. Tudo que está acontecendo no mundo, você está no planeta Terra, desculpe, você vai ter que pegar e aprender. Puxa, mas isso tem. Puxa, me contrate, veja pessoas que possam estar lidando na sua linguagem, como é que isso fala, tá certo? Às vezes a ciência pode ser falada por um formigueiro. Os formigueiros estão crescendo, gente, é porque parece que a gente vai ter estação de chuva. Se é o cupizeiro que está crescendo, isso é literatura, viu? Sim. E aí o cupizeiro crescendo é que a estiagem vai ser grande. É mestre, é por aí, entendeu? A experiência, a curva de experiência, a curva de aprendizagem, elas podem se somar num debate desse tipo. Os líderes é que tem que ter firmeza de posicionamento para a gente tomar decisões nas famílias, tá certo? Quando eu estou decidindo o futuro do meu filho, como é que vai, como é que eu vou poupar para poder dar uma boa escola para ele, como é que eu estou organizando minhas despesas em casa para poder trabalhar tudo isso. Fundamental, do mesmo jeito, é uma corporação. A corporação faz do mesmo jeito e vamos lá para uma nação do mesmo jeito. Então, essa organização geopolítica, ela não é uma discussão geoeconômica, não está distante da gente, não. Tudo que afeta lá, quando vai $120, a gente diminuiu o imposto agora da gasolina, mas gente, o que tem nas cadeias produtivas não é só subir a gasolina, não. É muita coisa que vem do óleo e gás, qualquer plástico que a gente tá vindo isso aí, seringa e tudo. Então são coisas que a gente tem que pegar e pensar direitinho e que o CEO de uma empresa, né, o Chief Executive Officer, o presidente e tudo, e o seu conselho, tem que estar atento. Muito cuidado, análise de risco é tudo. Processos muito claros, organização disso. Eu não sei para que lado vou, eu não sei fazer um orçamento. Empresa sem orçamento está perdida, porque a primeira restrição que tem para eu poder desenvolver alguma coisa é capital, é o financeiro. Depois, eu tenho que ter gente, capital humano, e eu tenho que contratar gente boa. Se eu não tenho orçamento, eu não rodo para canto nenhum. Se eu não sei de onde eu vou buscar o dinheiro, esquece, eu não tenho como tratar nada disso. Então são coisas que dentro de uma casa, ou dentro de uma empresa, ou dentro de uma nação, quando a gente fala dos gastos públicos, eu tenho que estar pensando o que é prioridade, como é que eu vou fazer dinheiro em estrutura, o que é gasto corrente e o que é gasto de capital, né? Eu acho que são termos que a gente usa, despesa corrente, despesa de capital. E a gente não pode ser monotemático, não é só a receita, não é só o fato tributário que vai lhe dar vantagem competitiva, é muita ciência, é muita tecnologia, produtividade é tudo dentro de uma lógica econômica. E resiliência em cima disso, às vezes eu tenho que aumentar o custo para ter bons mercados. Eu tenho que ter segurança nisso, nesse fluxo que vai de oferta e demanda sobre tudo isso. É bem simples, mas às vezes pode ser um pouquinho, mas é só mapear bem direitinho, ver quais são minhas atividades, meu cronograma, quem é o responsável, cobrar meus líderes da minha organização e tudo. É mais isso. E Célio, para a gente finalizar aqui os cenários, se você tivesse que apontar 3 grandes movimentos que definiram a economia mundial nos próximos anos, quais seriam eles?
Eu acho que três grandes valores aí que a gente acaba colocando. Tá na cara que a revolução tecnológica com a inteligência artificial está falando tudo, né? Então, por exemplo, como é que a gente trabalha a produtividade com isso e a gente aprende com tudo isso? A gente está falando de infraestrutura digital. Às vezes, quando a gente fala do data center, esquece de todas as outras cadeias produtivas que estão ligadas em cima disso. Quer dizer, só o data center não é muita coisa, mas quando eu começo a ver os cabos, a própria energia que tem que chegar lá, a gente discutir outros elementos que vão estar traduzindo sobre tudo isso, é muita coisa. E quando eu falo de inteligência artificial, gente, é muita coisa. Não quem é que vai produzir essa IA? Quem é que vai falar? Agora a gente está falando de agentes de IA, não sei o que vem depois, o que vai ser quântico ou não em cima de tudo isso, o que vai ser analógico e digital. Até discutir digital não é inteligente, tá certo? Porque eu vou ter o quântico que ele é analógico e digital. E baseado nisso, Pode continuar. baseado nisso, a gente pega e tem uma construção que é um redesenho, obviamente, e que tem avanços e que são transformadores, principalmente para a produtividade, os novos modos de produção e emprego nessa disputa entre as nações, né? Eu acho que a tecnologia é muito importante, a transição energética, e que seja justa dentro do que a gente fala, justiça climática, e quando a gente fala que alcance os mais desfavorecidos, a gente sabe que isso acaba sendo também concentrador, quando a gente vê os sites, concentrador de capital, e a gente tem que pegar e ver como isso através de mecanismos, né? Mesmo quando a gente fala de o data center vai consumir muita energia e tudo, ele tem muito investimento, eu vou importar muito. Como isso alcança as comunidades que estão ali, né? E, obviamente, esse avanço da regionalização que você falava em blocos de confiança. Quer dizer, até que ponto a gente consegue estender a regionalização. Eu estou falando de América do Sul, América Latina ou as Américas. Eu estou falando de Oceano Atlântico como integrador de Europa, África e Américas, ou eu estou falando do Pacífico na integração com as Ásias e Oceania. Então eu tenho que ver qual o tamanho da regionalização, que é um debate de blocos que eu chamo de confiança. Como eles vão pegar e se organizar? Tivemos o Mercosul com a União Europeia, como é que isso trabalha o NAFTA do passado, né, que houve, que hoje está meio que desmontado, parece um desmonte, mas ele tem um sentido, e esse sentido ele tem que ser tratado. Então a reconfiguração geopolítica por blocos de confiança é um ponto, eu não chamaria de uma regionalização simples, tá certo? Eu tenho que pensar isso, tá certo? Mas eu tenho que ter confiança em quem eu estou, para quem eu estou vendendo e para o que eu estou comprando de insumos. A revolução tecnológica, vendo aí IA, data center, tudo isso, e como as nações vão estar tudo em cima disso. Na robótica, a gente fala de sociedade 5.0, não é revolução industrial 4.0. Isso aí é de 2014, do Klaus Schwab, e isso já foi modificado. Eu tenho que ver o movimento, agora que a tecnologia já está presente, para poder atender as pessoas. E a transição energética com a transformação digital, com mais essa visão, olhando que o planeta é água, a gente tem que falar de economia azul, com todos os recursos que tem, de uma maneira, obviamente, sustentável, onde a gente fala sobre preservação e conservação, mas principalmente entendendo que os habitantes da Terra precisam desse ordenamento econômico da economia azul para poderem ter um novo espaço de qualidade de vida. Então, eu acho que seriam esses os fatores assim primordiais aí para a gente poder tratar. Isso aí é milenar, viu? Às vezes eu estou repetindo coisas, essas revoluções da tecnologia, as revoluções da energia, as revoluções da geopolítica, do Império Romano até hoje, não há uma modificação de padrões, tá certo? Mas era o que a gente estava falando no começo, sobre a questão dessas revoluções econômicas serem cíclicas, né? Isso, vão isso. E voltam. E a gente tem que compreender a adaptação a tudo isso, tá certo? Eu tenho que entender e como eu posso colocar esse ambiente, a sociedade partícipe de tudo isso e de uma maneira que seja justa, né? Eu acho que a gente fala sempre em justiça social de uma forma geral, mas a dignidade, oferecendo empregos, maneiras como as pessoas podem acessar tudo isso. E a gente compreender aquela pessoa ali que está do seu lado, não são invisíveis, aquilo lhe afeta. Se você está achando que a segurança está ruim, é porque você tem que pegar e observar um pouquinho até aquelas pessoas em situação de rua. Você tem que ver que, por exemplo, aquele que está menos abastecido de emprego, porque que vão lhe trazer uma insegurança e tudo, etc. Qual é o caminho? Educação. Sempre, como se coloca, né, é um investimento. E isso aí seria a maneira melhor de você
tratar o futuro do país como protagonista dessa nova aldeia global, sim, ela reorganizada, como você disse, não é acabando a globalização, mas uma revisão sobre os conceitos e entendendo esse mundo que vem aí tecnológico de alto nível, né? Uma inovação que ela é criativa, ela vem com a arte, ela vem com mais que isso, ela vem humanizada para poder chegar nisso aí, tá bom? É isso, eu não sei se consegui falar alguma coisa que possa dar um pouquinho dos teus espaços, né? Mas eu acho que são tentativas, a gente está também aprendendo, né? É uma mudança de época, Kélia. E a mudança de época exige que a gente busque um pouquinho de profundidade, e eu sempre gosto de concluir numa visão, viu? Nenhuma certeza da certeza que eu coloquei, você deve se guiar. A única certeza que eu tenho é que eu não tenho certeza do que eu coloquei. Só Por sei quê? que nada sei, quase isso, né? Isso é isso, tá entendendo? E a gente tem que aprender. E a maiêutica socrática, você vê para onde é? Pergunte, pergunte. Se não sabe, pergunte. E se você pegar e responder e achar, não tem dono da verdade, não tem nada disso. O que eu estou colocando aqui são contextualizações. Procure essas dimensões todas no seu negócio, na sua família, na sua nação, na hora do sistema democrático, com todos os problemas que ele possa ter, fazer o aplauso a quem merece e tentar construir algo que não seja uma coisa do nome da pessoa. Alguém diz, fulano, rádio corredor, da nação, fulano é Beltrano, não interessa isso. O que interessa são o conjunto que a sociedade possa pegar e ter algo melhor, ter uma qualidade de vida melhor e esse tipo de coisa. Então, daria aqui para a gente conversar bastante, até as poesias, né? Para poder rodar aqui, que eu acho que é isso. A gente tem que viver com um pouquinho dessa grandeza que Deus nos deu para poder ter sensibilidade, para poder pensar desse jeito. Acho que é bom, tá certo? A gente tem que ter isso. Não é ideológico na minha cabeça, as questões são da natureza humana. A gente vai continuar com os pecados capitais, a gente só tem que ter equilíbrio neles. Só isso, tá certo? Essa é a nossa luta permanente no dia a dia para tudo isso. E aí a gente consegue encontrar essa sociedade mais justa. Tá bom, Kélia? Ponto. Tá bom, Aqui Célio. segue. E a gente chegou ao final do cenário. Célio, muito obrigada pela sua presença aqui no cenário. Agradecer também a nossa audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Próxima quinta tem mais. Até lá! Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.